De nós ouvir a gloriosa palavra do nosso Deus. E eu quero pedir aos irmãos nesta hora, não saia para fora, ouve o que o Senhor tem para falar com você nessa noite, com nós. O Senhor sempre tem uma palavra para os nossos corações, e que o Senhor possa responder aquilo que você pediu há uma semana atrás. Às vezes a resposta será agora, mas depende da distância que você estiver do Senhor, para que Ele possa te dar a resposta a qual você espera. Eu quero convidar os irmãos para nós se pôr em pé, toda a igreja se pôr em pé, aqueles que puderem, e enquanto isso eu convido o presbítero Newton, que estará ministrando a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Salve os irmãos para sempre a paz de Deus. Amém? Mais uma vez estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, e que pela sua infinita bondade e misericórdia Ele possa falar pela sua santa e bendita palavra. Nós devemos meditar no Evangelho de Mateus capítulo 7. Já peguei essa palavra logo que eu cheguei aqui, mas de uma forma diferente. O Senhor sempre vem renovando-nos o entendimento. E isso é muito bom, que é para o nosso crescimento espiritual. Amém? Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Aqui Jesus está encerrando o sermão do monte, ou o sermão da montanha. E esse sermão ele traz muitos ensinamentos para nós. Os irmãos acharam? Amém. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 27, Jesus diz assim, porque a partir do 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. E aquele que ouve a minha palavra e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Os irmãos podem assentar no nome santo de Jesus. Irmãos amados, essa palavra é uma palavra muito maravilhosa. E Jesus vem trazendo aqui dois homens, e os dois homens teriam que edificar uma casa. E eu comparo, irmãos, com a nossa vida da seguinte maneira: quando nós encontramos Jesus, ou Ele nos encontra, Ele faz igual o que o Pai fez comigo quando eu comecei a falar em casamento. Eu falei, eu tenho necessidade de casar, e encontrei a moça. Ele falou, vou te dar um terreno. E assim o Senhor fez conosco. Quando Ele nos encontra, nós encontramos com Ele. Na proposta da salvação, Ele nos dá um terreno. E nesse terreno nós temos uma grande missão: construir uma casa espiritual. E aí, irmãos, o que precisa para construir uma casa? Primeira coisa, precisa de um projeto. E nós temos um projeto maravilhoso, que é a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ilumina para sabermos como devemos andar e proceder diante de Deus e diante dos homens. E dentro desse projeto, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o que? Ele é a rocha. E aí você pega um terreno. Quando o Senhor nos encontra, um terreno feio, talvez todo quebrado, cheio de buraco, um terreno sujo. O meu terreno da primeira casa, ele tinha mato que dava medo, irmãos. Parecia uma selva. Era um lugar que era um lugar de propriedade rural e foi loteando, né? E aí eu cheguei, mandei bater um veneno, depois eu mesmo bati o veneno e ficou limpinho. Aí surgiu, nós já tinha a noiva, e nós temos a noiva, que é Jesus. Temos um projeto, que é a palavra de Deus, e aí eu precisava de um pedreiro.
alguém para me ajudar a construir a casa. E aí, irmãos, aqui fala de dois homens que iam construir uma casa diante do Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, ele tem um ajudante do pedreiro muito bacana. E quem vai construir a casa aqui somos nós. Olha como ele diz para nós: todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a casa. O homem edificou a casa. Não foi Deus que foi lá fazer ele, mas ele tinha que levantar uma casa. E aí o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos deu o Espírito Santo. É como se fosse é como se fosse um engenheiro. O Espírito Santo é o engenheiro que vai falar como é que essa casa tem que ser construída. Não pode ser de qualquer maneira. E ele fala: ó, você tem que cavar para começar essa casa. E você tem que cavar como? Para achar o alicerce. E você começa a cavar como? É na oração, é buscando, é se humilhando, é para baixo. Para subir para cima tem que descer. O homem tem que se render ao pó e reconhecer que ele sem Deus não vai fazer nada. Estou falando das coisas espirituais. O homem carnal luta e vence e se torna grandes empresários. Tem homens que não temem a Deus e são bilionários. É coisa material, não é o espiritual de Deus. Mas no espiritual é diferente. E ele vem falando primeiramente do homem prudente. E o que é um homem prudente, irmãos? É aquele homem que ouve um conselho bom e pega ele. É aquele homem que vê o buraco e não entra no buraco. É que sabe que está errado e não entra no erro. Existe eu até falei que eu vou falar de novo uma frase muito interessante que eu ouvi de um intelectual. Ele falou assim: o homem inteligente sai do buraco, o sábio não entra nele. E nós somos o sábio, temos que ser esse homem. Não entrar no buraco da dificuldade, não entrar em situação que vai botar a nossa vida em risco, a vida da nossa família em risco. Não só a vida carnal, mas a vida espiritual, que é a principal que nós temos que cuidar. E aqui, irmãos, ele fala o seguinte: que tem que fazer um alicerce. Você tem que achar um lugar para construir a sua casa. E tem que cavar até encontrar este lugar maravilhoso, essa pedra maravilhosa. E essa pedra se chama Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando nós encontramos esse Jesus para construir a nossa casa, ele nos dispensa o seu Espírito Santo e ele começa a falar ao nosso coração, para que essa casa ela cresça com perfeição. A minha segunda casa que nós fizemos, irmãos, ela tinha um defeito muito grave: o esquadro mal feito. A cerâmica começava retinha, dali 10 metros, ela ficava desse tamanho, torta. Era um defeito. O meu irmão sabe disso. Para mim é um grave defeito. E a casa espiritual, quando ela é construída sem a direção do Espírito Santo, ela vai ser uma casa cheia de deformidades. Os problemas vão crescer junto com a solução. E não é assim que o Senhor quer que seja esse crescimento. E aí o Espírito Santo vem orientando. E depois que ele acha o alicerce, ele tem que começar a colocar ali os tijolos. E depois ele vai ter que fazer um amarrio de ferro ali e fazer as vigas, para que tenha substância, para que ele tenha aonde afirmar aquela casa, porque ele vai ter um grande peso. E a nossa vida não é diferente. A nossa vida, se não for sustentada no Senhor, nós não subsistimos. Essa irmã falou coisas aqui que nós vivemos muitas vezes. Não é todo dia que temos vontade de vir no culto. Não é todo dia que tem vontade de orar. Não é todo dia que você quer ser fiel a Deus. Mas quando você vem sem vontade, quando você ora sem vontade, quando você é fiel mesmo sem vontade de ser fiel, é aí que você está tirando força das fraquezas. Quando Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte. Quando ele olha para ele, irmãos, e ele enxerga fraqueza,
Ele está falando assim: olha, eu mesmo não tenho nada, mas o Senhor é quem me fortalece. É dele que eu arranco força para continuar. Porque eu sei que a vida dos irmãos não é fácil, e a minha em alguns aspectos não é fácil também. Todos nós temos dificuldade. E ele fala assim, ó: primeiro homem sensato, ele é o homem que ouve a palavra, como o insensato também ouve. Mas tem uma diferença aí entre ouvir e viver a palavra de Deus. É fácil ouvir? Fácil. Pelo rádio, pela TV, pela internet, nos cultos. Aonde você for buscar uma palavra, você vai encontrar uma palavra. Só que muitas vezes aquela palavra não é o que nós estamos esperando receber do Senhor. Porque quando nós vamos à igreja, um exemplo, o irmão que está enfermo, ele está com o coração acelerado, que olha, ele fica curado. Aquele que está triste, que ele encontre alegria. Aquele que está desanimado, que encontre ânimo. Mas às vezes não é a palavra que vai vir, não é a que você está pensando, é a que Deus quer entregar para você. E Ele quer falar para você que se você não tiver alicerce, você não vai ficar de pé diante do Senhor. E para ter esse alicerce, se tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o nosso coração vai tentar nos enganar diariamente. O inimigo das nossas almas luta dia e noite. Enquanto você dorme, Deus trabalha e o inimigo trabalha também. Ele não descansa, não. Ele é 24 horas por dia tentando nos tirar da presença de Deus, lançando seta para poder tirar o alicerce que nós estamos lutando para ter ele. E ele fala assim para nós: que segue o prudente, escuta a palavra e pratica. É fácil? É nada, irmãos. Não é fácil cumprir a palavra de Deus, porque o inimigo lança cada pessoa do lado da gente para tirar a nossa paz, que se nós não tivesse Deus, nós cometíamos até assassinato. É verdade, irmãos. Tem pessoa que vem do inferno para roubar a sua paz. A pessoa acaba com a sua vida, te desmoraliza, te reprova em tudo. Pessoas enviadas do mal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem para te dar paz e segurança. Nós não precisamos da aprovação de ninguém para servirmos o Senhor. Nós precisamos da aprovação do Senhor. É assim que Deus quer que nós entendemos. Às vezes a gente reprova, irmãos, da sua casa. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o filho. É pessoa que você quer que te abraça, às vezes é que te bate. Mas a palavra de Deus diz que seu inimigo é seu da casa, muitas vezes. Mas você tem que permanecer firme, porque a tua aprovação tem que vir do céu, do Espírito de Deus, da palavra de Deus. E aqui o homem prudente escuta essa voz, e ele fala no seu coração: eu quero isso para mim. Irmãos, quando eu me converti a Jesus, eu quis tanto servir a Deus, eu quis tanto esse Deus, porque eu não conhecia nada dele, zero. Que a escola me atrapalhava em vir nas escolas da quarta-feira, na escola dominical, estudo. Eu estava com tanta vontade de aprender, e o estudo era na quarta, eu estudava na quarta, eu estudava à noite. E eu percebi que o inimigo se levantou contra mim dentro da escola. O inimigo usou colega de classe e até professor, que nunca invocou para mim e começou a me atacar. Eu cheguei no meu pai e falei: pai, vou parar de ir para a escola. Por quê? Porque eu preciso ir para a igreja. E vai ser a melhor coisa para agora. E ele aceitou tranquilamente. Deus abençoou que ele não me passou comigo. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei uns 2 anos fora da escola, buscando encontrar esse alicerce. Porque se eu ficasse ali, eu não ia tentar. Eu era um jovenzinho de 16 anos, mundano, com amigos mundanos. E a primeira limpeza que Deus veio foi tirar aquele povo de perto de mim. E eu chamava para vir para a igreja, queria nada, irmãos. Um veio uma vez, mas acabou. Um homem, um jovem servindo a Deus sem amigos. Porque o Senhor estava disposto a me dar uma nova história. Quando nós chegamos a Deus, é para termos uma nova história. Ele faz tudo novo, e Ele me deu amigos crentes, bons amigos. Tem uns que foram embora, outros são amigos até hoje.
pessoas que me ajudaram na caminhada. E aqui, irmãos, na palavra de Deus, o homem sensato ouve a palavra e ele pega para ele. E ele é um homem prudente. E aí ele faz o que? Edifica a casa sobre a rocha. Por que Deus quer que nós sejamos edificados na rocha? Para a hora que a dificuldade chegar, nós não desistir dessa caminhada. Quantos homens perderam o dedo e não voltaram mais para Deus? Perderam o marido e não voltaram para a igreja? Perderam a esposa e abandonaram o Senhor? Nós temos esses exemplos aqui. E quantos homens perderam o dedo e estão aqui? Perdeu o marido e está aqui? Perdeu a esposa e está servindo a Deus? Este é um homem prudente que está edificado sobre a rocha. Cristo Jesus se alegra com isso, quando a voz do Espírito Santo é notada e ela é aplicada dentro do coração. O diabo, irmãos, ele te joga no abismo. Deus não é assim, Deus te convida, Ele te chama, vem para a festa. Você quiser, você não precisa vir não, mas se você vier à festa, Deus estará com as suas mãos sobre você e sobre mim, e tudo se tornará mais leve. As dificuldades se tornarão mais leves. Vai ter problema? Vai ter problema. Versículo 25. E desceu a chuva. Irmão, chuva traz lama. Os irmãos devem ter visto lá no Rio Grande do Sul assim cheio. Irmãos, tinha um lugar que tinha 2 metros de lama. Eles empurrando a lama, acharam carros no meio da lama que ninguém estava vendo. Lama é sujeira, irmãos. Sujeira vai rodear nós. Nós não somos super santos não. Nós não somos super homens de Deus não. Nós somos homens dispostos a sofrer a pena pela obediência à palavra de Deus. E na caminhada vai vir chuva. Vão jogar lama em nós. Vai vir vento querer derrubar nós. Você já viu o bambu? Tem uns ditadozinhos bacanas. Ele se prostra, mas ele não quebra. Nós temos que ser que nem um bambu, irmãos. É um material forte, fortalecido por Deus, não é fortalecido pelo entendimento que nós temos, pelo nosso achismo, pela faculdade, pela nossa inteligência emocional, pelo nosso controle. Não, nós temos que ter inteligência emocional que veio do céu, veio do Espírito Santo, porque essa inteligência emocional que Deus nos dá é o que nos segura na presença dEle, quando nós estamos passando as dificuldades da vida, porque elas sempre virão. Se tem uma coisa que crente tem com sobra, é luta, irmãos. A irmã Ilma voltou para o Senhor, foi uma noite gloriosa. Eu me senti honrado de estar aqui naquela noite, porque o fogo de Deus se acendeu no meio de nós. Ela abandonou o mundo para voltar de novo para o Senhor. Vai ter luta, vai, mas o Senhor vai estar do seu lado. É assim que o Senhor é. Ele não é um amigo que te abandona quando o circo está pegando fogo. Ele não é um pai que troca a mulher velha pela mulher nova. Ele não é o filho que abandona o pai e chama de pai mais. Não, ele está sempre de braços abertos nos esperando, porque ele é Deus e ele é pai de amor. Esse é o nosso Deus. E ele fala assim, ó, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos. Irmãos, quantos ventos nós já passamos então aqui? É bênção do céu, é vitória das mãos de Deus. E se continuar assim, vai ver o Senhor vir em nuvem de glória. Isso é o que nós temos que mais almejar nessa vida. Não é carro, não é dinheiro, não é nada desse mundo. Pode correr atrás do sustento, não tem nenhum problema, mas não se esqueça que um dia vai estar diante do Senhor e vai ter que ter mãos limpas. E essa casa, irmão, vai sendo construída na direção do Espírito Santo. E essa casa tem que ser uma casa bonita, irmãos, bem feita, com janelas grandes, abraçadas pelo Senhor, coberta pelas potentes mãos de Deus, aonde a tempestade chega e o teto não cai. Às vezes amassa, machuca, mas não derruba, porque o Senhor segura nas suas mãos de poder. Esta é a casa firmada na rocha, que é Cristo Jesus.
Essa casa tem que estar em nós. E essa casa, irmãos, ela tem que ser limpa. O Senhor ama a organização. Olha como o mundo foi formado, irmãos. Dividiu águas e águas, os rios, os mares. O rio corre para o mar nunca se enche. Isso é prova da perfeição da criação. Cada animal no seu lugar. E nós é que bagunçamos a casa. E a casa tem que ser organizada, a casa tem que ser limpa. Porque se a casa estiver suja, irmãos, essa casa é a nossa vida. Se essa casa estiver suja e manchada pelo pecado, o Espírito Santo não está dentro dela. Aí o homem reclama da sorte. Ele é um frequentador de igreja. Ele não tem um coração que aceita a repreensão. Ele não aceita o que o pastor fala, ele não aceita o conselho. Ele acha que aquilo ali é só um homem qualquer falando. Não, falando da palavra de Deus. É privilégio para nós ouvir a palavra de Deus, porque muitos querem e não alcançarão. E você tem que dar valor a essa palavra, porque ela é de Deus para nós. Deus quer que a casa esteja limpa para que o noivo receba esta casa como a casa da noiva. E nós somos a noiva do Cordeiro. O casamento vai acontecer. E no versículo 26, aqui, irmãos, como que está na boca, fica meio forte. O negócio fica ruim aqui. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparado-ei ao homem insensato. Tem muito crente insensato, irmãos, que não escuta a voz do Senhor. Ele chega no irmão, pede um conselho, e o irmão, assim, com todo bom coração, dá um conselho, ele faz tudo diferente. O Senhor fala, faz assim, ele faz assado. E aí ele reclama da sorte, a minha vida está muito difícil. O irmão falou, abençoa o fulano, por que não me abençoa? Porque muitas vezes você não ouve a voz do Senhor. Nós muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor. Eu já quebrei o bico um monte de vezes, irmãos, por não ouvir nem a minha esposa tirar a voz do Senhor. Mas eu não sou obrigado a errar a vida inteira. Ou eu aprendo ouvindo, ou eu aprendo vendo o erro dos outros, ou eu aprendo quebrando a cara. A melhor maneira é aprender ouvindo. Uma esposa, um marido direcionado por Deus, um amigo. Eu tenho um amigo que está passando por um câncer, até ajudou aqui, está numa situação muito difícil. Aqui ele não me deu tantos conselhos de ouro, que se o Senhor levar ele, vai fazer muita falta. Porque ele é um homem usado por Deus. E aqueles conselhos mudaram muita coisa na minha vida. E aqui, irmãos, o homem insensato, o que ele faz? Ele escuta, mas ele não aplica para a sua vida. Ele se acha autossuficiente. Ele acha que às vezes ele é mais que o outro. Ele se acha mais honrado. Não, eu não preciso de pastor para ir para o céu. Eu não preciso de igreja para ir para o céu. Eu não preciso ofertar para ir para o céu. Eu não preciso desse livro aí que eu nem sei se foi Deus que inspirou mesmo. E aí ele constrói uma casa na areia. A sua maneira. Eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Esse é o meu jeito. Quem não quiser me engolir, que me vomite. Mas eu sou dessa maneira. E aí, meu irmão e minha irmã, vai sofrer mais do que precisa. Vai ser uma pessoa que vai estar embaixo de chibata, chicote. Porque o Senhor corrige o filho que ama. Esse é o nosso Deus. O pai que ama. Eu vejo a luta da irmã Hilde com essa menininha, mostrou até a língua para ela aqui. E dá uns tapas, mas é a natureza dela, irmãos. Mas ela dá umas varadinhas porque ela ama. Porque se ela não amasse, ela fechava os olhos e deixava fazer o que quisesse. Se ela ama com todos os defeitos que ela tem, dirá o Senhor que não tem defeito. Dirá o Senhor que deu o seu filho por nós miseráveis, cheio de pecado e problema. Ele deu para resgatar, para que nós pudéssemos ter uma casa edificada em Jesus.
E aqui ele fala: e aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Os irmãos já viu como é que a enxurrada é na areia? Ela leva tudo e a casa fica sozinha. Não tem alicerce, não tem Jesus. Acha que é, mas não é. Acha que está no caminho, mas está longe do caminho. Acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Porque não tem firmeza em Jesus, não tem alicerce em Jesus, não ouve o Espírito Santo, não ouve a palavra, não busca a palavra, não ora, não quer estar na igreja. Se der eu vou, se não der eu vou. Deus está lá e Deus está aqui, e não é dessa maneira. Aonde estiver o graveto, ali vai estar o fogo. Olha que alegria, irmãos, o café da manhã de hoje. Quem não veio perdeu. Os irmãos se dedicaram bastante, e foi uma alegria. Alimentamos o corpo e a alma. Que coisa melhor que isso no céu. Tem gente dentro de um presídio, irmão, se converteu lá numa celinha fedida, cheia de sarna, almejando estar aqui, e não vai estar. Às vezes sai de lá e não consegue servir ao Senhor. E nós temos essa oportunidade maravilhosa de estarmos firmados na rocha. E aí o que aconteceu com essa casa que hoje está firmada em Jesus? Nós temos que cuidar muito, irmãos, para nós não sermos dessa casa. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor, Ele é tão justo, que Ele te mostra o pró, e te mostra o contra. Você quer andar comigo? Você quer ser salvo? Vem. Vou te dar o Espírito Santo. Se você não ouvir a sua voz, você vai ser levado pelos ventos, você vai ser levado pelos rios, você vai ser levado pela lama. O inimigo vai te massacrar, porque eu não vou ser. Jesus não vai ser o seu advogado. E o inimigo me assola. Porque eu estou distante do Senhor. Temos que ter discernimento de o quanto estamos perto ou longe do eterno Deus, para que não venhamos a ser um cavalo do mal, massacrado. O Senhor, irmãos, Ele tem tantas maravilhas de bênção para nós, e às vezes a nossa imprudência, maneira errada de viver, tira as bênçãos de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos abençoados. O Senhor fala que até onde nós colocar o nosso pé, irmãos, vai ser abençoado. Onde nós chegar, a bênção está conosco, porque o Senhor está na nossa vida. Vou voltar um pouquinho no versículo 22, olha o que vai acontecer. Para quem estiver firmado na areia, quem não está em Cristo Jesus vivendo em sinceridade. Olha o que vai acontecer, versículo 22 do capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos maravilhas. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O mesmo Jesus aqui, irmãos, que vem salvando, é o Jesus que vai ser o seu juiz no último dia. Ele vai estar com o Pai lá, e lá não vai ter misericórdia. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra para nós estar firmados no Senhor, para nós entender o quanto vale a pena servir a Deus, mesmo em dificuldades. Não tem nada melhor neste mundo e no mundo vindouro que servir ao Senhor com alegria. Vem mesmo sem vontade, ora sem vontade, faz o bem sem vontade, lê a palavra sem vontade, mas faz, porque o Senhor está vendo tudo que nós fazemos, e Ele irá nos recompensar no último dia. Amém? Essa é a palavra que foi colocada no meu coração, e o santo nome de Deus seja louvado. Meus amados irmãos, como está a sua casa?
Como está o alicerce da sua casa? Você começou ela pelo alicerce ou está começando pela cobertura? Porque muitas das vezes nossa casa é derribada porque nós queremos começar ela por cima e não por baixo. Mas eu quero que você medita nessa palavra que foi muito bem colocada diante de você, que nós não estamos falando simplesmente dessa casa aqui. Nós estamos falando da casa espiritual. Como que está o seu alicerce com Deus? O alicerce foi feito, está perfeito. O seu contato com Deus está regularizado. Agora é só começar a montar os tijolos. Como está o alicerce da sua vida espiritual com Deus? Como que está o contato de você e Deus? Porque nós não vivemos por acaso, nós temos uma vida que nós precisamos prestar conta dela para o Senhor. E nesta hora, você que ouviu esta palavra, se você sentir que a tua casa, o alicerce da sua casa não está bom, pode vir os vendavais e levar você. Vem correndo aqui para frente para nós orar para você, para quebrar essa maldição da sua vida, e esse alicerce ser fortalecido com barras de ferro espiritual, para que você possa crescer na presença do Senhor. Se você nessa noite examinar a sua vida, a sua maneira de pensar, voltar para Jesus, esta é a hora. Não deixa para os momentos finais, não deixa para depois. Nós não sabemos o que é amanhã da nossa vida. É esse o momento que o Senhor tem preparado para nós. Então vamos aproveitar. Se tiver alguém que quer reconciliar com o Senhor, ou aceitar Jesus, ou receber oração para que o Senhor possa te dar força para você caminhar, venha à frente. Nós estaremos orando para terminar esse culto, e nós oraremos por você também, em nome de Jesus. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Glorioso Deus e amado e eterno Pai, no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez de joelho curvado na tua presença. Agora, ó Deus, em agradecimento por esse culto tão maravilhoso que o Senhor tem concedido a nós aqui nesta casa de oração. Somos gratos, Senhor, ó Deus, pela presença do teu Espírito Santo, pela presença do Senhor aqui neste lugar, aonde, ó Deus, vem alegrando e alegrou o nosso coração na tua presença. Ó Pai bendito, somos gratos, Senhor, ó Deus, pelas vidas que o Senhor tem trazido aqui, ó Deus amado, e junto, ó Pai, nesse ajuntamento maravilhoso, nós cultuamos o teu santo nome e temos a certeza que o Senhor recebeu com um cheiro suave, porque, ó Pai, nós sentimos a tua presença nesse lugar, através dos hinos cantados, através da testemunhança, ó Pai. Somos gratos, Senhor, ó Deus, pelo conceito da tua santa e bendita palavra, que o Senhor tem usado o teu servo e tem falado nessa noite em nossos corações. Continua segurando nós em tuas mãos, ó Pai. Continua segurando a nossa casa, ó Deus, que é a nossa vida, Senhor, na tua presença, ó Pai. Que venha os vendavais, Senhor, que venha a tempestade, ó Deus, mas que possamos estar em pé diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua ajudando essa igreja, continua ajudando os teus servos, que nós venhamos, ó Deus, ser, ó Pai amado, não ouvinte, mas praticante da sua palavra, para que a nossa casa, para que a nossa vida possa estar sempre firmada no Senhor, ó Jesus. Agora, Deus amado, despede essa igreja em paz.
pede nós em paz até o nosso lar provisório. Dê a nós, ó Pai, dê, ó Deus, a essa igreja uma semana abençoadíssima, uma semana de paz, uma semana prosperada para os teus servos, uma semana, ó Deus, que tenhamos a tua presença, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, possamos ser luz, possamos ser sal, possamos ser uma atalaia nas tuas mãos, ó Deus, um instrumento ali naquele lugar para ser usado pelo Senhor. Pai amado e santo, te damos graça por tudo e te agradecemos no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém que tem oração? Se tiver mais alguém aqui à frente, nós vamos orar por você também nesta noite. Prepara, faça, prepara o alicerce para que os vendavais não derrubam o seu lar, a sua casa, a sua família. E esse é o melhor caminho, a melhor decisão. Grande Deus e Pai, aqui está a nossa irmã Jesus. Ela disse tudo que sentia no coração, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo, nesta hora eu quero repreender toda tristeza, amargura, todo o cansaço e o desânimo espiritual, ó Pai, na vida da tua filha, Pai. Repreende, Jesus, todo mal, tudo que não provém do Senhor, e coloca desejo no coração da tua serva, Pai, para caminhar para a tua casa, para te adorar, para te glorificar, Jesus. Não deixe que nada deste mundo venha tomar o tempo da tua serva estar na tua presença, Pai. E que assim ela possa, Pai, estar dando força para o teu esposo, para junto caminhar nesse caminho até a volta de Jesus. Repreendido toda a enfermidade, tudo que não provém de ti cai por terra, e a bênção do céu seja sobre a vida da tua filha, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a presença de cada irmão, cada irmã. Quero agradecer a vida desse casal, a Kelly, também o esposo. Deus abençoe, esqueço o nome dele, mas Deus abençoe a vida de vocês. Volte sempre nos ajudar. Assim eu agradeço a todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Amados irmãos, quarta-feira tem estudo da palavra de Deus, todos os irmãos estão convidados. Terça-feira nós estamos nesse trabalho de visitação aos irmãos, estamos empenhados nessa obra. E dia 6, na sexta-feira, nós temos um culto na casa do irmão Enoque. Eu quero que os irmãos façam capricho para nós estar lá. Vamos lá adorar o Senhor. Pode vir aqui para a igreja, os irmãos que não sabem que é a casa dele, pode vir aqui para a igreja, daqui nós saímos juntos e vamos, tá? Deus abençoe todos. Não esqueça, vamos estar firme, esperando Jesus a qualquer momento, tá, irmãos? Pode fazer, pode trabalhar, pode aonde você acha que você deve ir, que não vai entristecer o Espírito Santo, mas não esqueça de Jesus. Ele está voltando para arrebatar a tua igreja. Vamos preparar cada dia em nome de Jesus, amém? Eu vou terminar o culto. Você que trouxe a sua oferta pode colocar aqui na mesa, tá? Tem mais algum recado? Terminamos esse culto de louvor e adoração a Deus nosso Pai, em nome de Jesus. A paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permanecer em cada coração desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus está terminado. Irmãos, vamos continuar.